Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Olá, boa noite a todos vocês. Que Deus possa vos abençoar nesta quarta-feira. Agora são 19 horas e 35 minutos, né? Atrasamos um pouquinho aí na entrada, mas graças a Deus já estamos no ar. Que Deus possa abençoar a todos vocês que estarão acompanhando a nossa live nesta noite. Louvado seja Deus pela vida de vocês. A Soli e o Jair já estão ali, né? Tia Lu também. Que Deus possa estar abençoando vocês. Vai preparando aí a sua sala de vídeo e convidando outras pessoas para que junto com você possa estar assistindo nesta noite esta reflexão que vamos compartilhar com vocês na Palavra de Deus em Marcos, no capítulo 19. Que bom estar com vocês aí, né? Lucas Lodete também está nos assistindo. Vai mandando aí o seu boa noite e depois nós estaremos orando por todos vocês, por cada um de vocês. Louvado seja Deus. Lembrando vocês que no dia 8 de fevereiro, no dia 8 de julho, né, nós estaremos retornando à nossa escola bíblica. E nós teremos aí mais 4 quartas-feiras, né, de férias. E nós vamos começar um trabalho na próxima quarta-feira. Então vai ser 4 quarta-feira muito especial. Nós estamos nesse mês de Pentecostes, o mês do Espírito Santo, e vamos trabalhar 4 quartas-feiras numa busca do Espírito Santo muito aprofundada. Você que gostaria de receber de Deus a presença bendita do Espírito Santo, você que talvez você tenha falado: poxa, eu estou há tantos anos na igreja, mas eu não conheço o Espírito Santo, eu não tenho um relacionamento com Ele, eu não sou batizado no Espírito Santo. Quais são as evidências do batismo com o Espírito Santo? Se você quer realmente se relacionar com o Espírito Santo, nós teremos aí 4 quartas-feiras, né? A partir da próxima, a semana que vem, encerrando no dia 1º de julho. Dia 1º de julho, nós encerramos aí então esse ciclo de 4 quartas-feiras, onde estaremos trabalhando, né? Ensinando e ministrando a respeito do Espírito Santo. Vai ser assim, estudos profundos, vai ser oração e busca com determinação para que nós possamos nos aproximar e nos relacionar com Deus com mais entendimento e com mais sabedoria, né? A Ruth está conosco também, né? Temos aí mais pessoas conosco nesta noite. Quem está conosco aqui, né? O Lucas, a Luciana, a Soli, vai entrando aí, tá bom? O Adonias, Albino, obrigado aí pela presença de vocês e pela companhia, né? É bom estarmos aqui nessa live aqui e saber que algumas pessoas estão aí nos acompanhando em nome de Jesus. Eu quero desejar a todos vocês, né, um mês de junho, um mês abençoado. Ainda comentamos na live do domingo, na live, ontem ou antes de ontem, eu não me lembro, tá? Que no início do ano, nós fizemos aí
3 dias proféticos para um ano de bênção e para um ano de vitória, e denominamos o ano da superação. Muito embora, queridos, a gente foi pego de surpresa, né, por esse vírus que acabou atingindo aqui a nossa nação, como tantas outras no mundo, não é verdade? E parece que, preste atenção, parece que frustrou os 3 dias proféticos de um ano de vitória, de um ano de conquista e de um ano de superação. É aí que eu digo para você que não frustrou. Só para você ter uma ideia, quando na região em que o patriarca Jacó, estava, havia fome, e ele teve que enviar os teus filhos no Egito, uma nação, digamos, inimiga, ou mesmo que não fosse inimiga, uma nação pagã, para buscar alimentos. Só que Deus já havia providenciado alguém na frente. Lembra-se da história de José? José era filho de Jacó, e José foi vendido pelos teus irmãos, e aqueles mercadores levaram e foram negociando José até que ele acabou no Egito. E quando houve a necessidade de que Jacó mandou buscar socorro no Egito por causa da miséria, da seca e da fome, quem estava lá no Egito? José, o filho que tinha sido vendido pelos próprios irmãos, cuja o pai pensava que tinha morrido, E ali então, diante daquele desespero, daquele sufoco, eles foram socorridos, porque Deus já havia preparado, e José estava lá, e José confessou para eles depois que Deus preparou para que Deus pudesse socorrê-los naquele tempo. Então, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele é especialista em milagres. O impossível é para nós, para Deus não. Deus é o Deus do impossível, do milagre, do sobrenatural. O natural nós trabalhamos, e nós fazemos aí o que é possível fazer, até no nosso limite. O sobrenatural é o nosso impossível, é aonde para as nossas forças, é o limite que nós conseguimos chegar. Não é verdade, pastora? É a partir daí, desse momento que o teu fardo é muito pesado, desse momento que você limitou, é que Deus entra com providência na sua vida. Estávamos falando do quê? Estávamos falando dos 3 dias proféticos para um ano de vitória. Eu não acredito num ano perdido, de maneira nenhuma, porque nós estamos aqui ativos, trabalhando e vencendo. Eu digo para vocês que nesses mais de 2 meses, em que aqui na nossa cidade, em tantas outras regiões, houve esse distanciamento social e obrigatoriamente as portas ficaram fechadas dos comércios, das indústrias, das entidades, assim como a nossa entidade religiosa, também foi limitado, não podia haver aqui cultos, mas só que nós não paramos um dia, nós trabalhamos muito mais no decorrer desta quarentena, desta setentena, porque foram 70 dias, do que qualquer outro tempo da nossa vida. E nós sempre orando e fazendo o possível e um pouco além daquilo que nós achávamos que era nossa obrigação, E
conseguimos sobreviver. Trabalhamos dobrado e estamos saindo fortalecidos, né? Já voltamos à abertura da igreja nesse final de semana e estamos de pé, estamos fortes, né? Antes nós fazíamos os trabalhos nos dias determinados somente do trabalho. A partir de então, nós empenhamos muito mais oração, consagração, jejuns, visitas, né? E começamos a compartilhar com vocês as lives, tanto do momento da prece às 18 horas, nos dias normais que não há culto, como a transmissão da palavra de Deus na quarta, na sexta e no domingo. E gravamos aí por mais de 50 lives, né, que está tudo aí no Face, no YouTube, e compartilhamento com uma eficácia, né, espiritual na direção de Deus. Então eu digo para você que estes 70 dias, digamos aí que tivemos aí essa dificuldades ou ter que obedecer essas regras, né? Para mim e para nós foi um crescimento, E eu quero dizer para você também, talvez você que perdeu renda, talvez que você que está dizendo, poxa, o ano foi perdido por causa desse tempo, talvez você que perdeu clientes, deixou de realizar negócios, você que fechou o seu comércio, ou você que perdeu o seu emprego. Você pode crer num Deus capaz de restabelecer a ordem, né? A ordem natural, a ordem espiritual. Deus é aquele que pode fazer, é aquele que está sempre pronto para agir. Estou dando essa prévia, né? Estas palavras, para que você possa estar consolado, para que você saiba que Deus, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te esquecer, porque a pregação desta noite, ela não está diretamente ligado nesta prévia que eu estou te dando, né? O que eu vou pregar esta noite é referente àquela passagem daquele moço possesso, que o pai trouxe ao Senhor Jesus, ou aos discípulos do Senhor Jesus, e eles não conseguiram curar, eles não conseguiram libertar aquele jovem, e eles perguntaram para Jesus depois, em particular, depois que Jesus libertou o jovem, eles perguntaram para Jesus depois em particular, dizendo, Senhor, por que nós não conseguimos libertar ou expulsar o jovem? Então, eu quero que você possa acompanhar a leitura, se for possível, aí na sua casa, né? No livro de Marcos, né? Ou Evangelho de Marcos. Nós vamos estar lendo do versículo 14 ao versículo 29, né? Versículo 14 ao versículo 29. Obrigado aí, né? Todos vocês que estão aí nos acompanhando aí, louvado seja Deus, Ana Cláudia, o Valmir, né? Já citei o nome, a Maria Nogueira e tantos outros aí, né? Nós temos pessoas de longe, pessoas de perto, muitos familiares, né? Temos pessoas de praticamente todos os estados aí que está conosco. Aí, ó, Maria Faquini, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Está uma noite gostosa, né? Um início de noite, aqui está chovendo, o clima está ameno, muito gostoso. Vamos lá então, capítulo 9, Marcos, ele escreve aqui a partir do versículo 14, dizendo assim: E quando se aproximou dos discípulos,
viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou ele aos escribas: que é que discutir com eles? E um da multidão, respondendo, disse-lhe: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Nós vamos dar continuidade aqui, a partir do versículo 19, mas vamos explicar aqui, do 14 ao 18, o que está acontecendo aqui. Ocorre o seguinte: Jesus ele está no monte, em oração, em consagração, ligado com Deus, e com ele está aqueles 3 discípulos de sempre, de praxe. Vocês lembram quem eram eles? Pedro, Tiago e João, Então, Pedro, Tiago e João estavam sempre com Jesus. O discípulo ele deve estar sempre com seu mestre, O mestre é o professor, discípulo é o aluno. Assim como esses dias atrás nós pregamos aqui referente ao arrebatamento de Elias, Elias era o mestre, Eliseu o aluno, e Eliseu o tempo todo acompanhou Elias e herdou o lugar dele. E aqui está esses 3 aqui com Jesus, Pedro, Tiago e João, no monte também. Enquanto eles estão no monte, vem um homem com um sério problema familiar. O filho dele tinha um problema, E ele era perturbado por um espírito, e quando esse espírito pegava esse jovem, esse espírito queria destruir. O próprio pai disse, às vezes esse espírito o lança no fogo ou na água para o destruir. E Jesus ele chega ali então, e pergunta. Jesus desce do monte, e quando Jesus vai chegando, a multidão vê o Senhor Jesus e corre para Jesus. E Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo entre si? Então, aquele pai, ele se ajoelha e com lágrimas, ele conta a história para Jesus. Versículo 19 diz assim, E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E o trouxeram. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se na terra e espumando. E perguntou-lhe Jesus ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a sua infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele pai, ele, na sua impotência diante daquela situação, vendo o seu filho sofrer, ele busca, ele busca em Jesus um socorro. Ele diz: se tu podes fazer alguma coisa, faça,
faça por nós. E Jesus lhe disse: se tu podes, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, ele disse-lhe: eu creio, Senhor, ajude-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão apertava, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu-o e ele se levantou. Veja, irmãos, que acontece diante da multidão um fato, e aquela multidão, elas presenciam aquele fato. Mas veja bem o que o pai do menino disse. O pai do menino disse: eu o trouxe para os seus discípulos, mas eles não puderam libertá-lo. Quando Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João, os outros 9 discípulos já estavam ali com a multidão, diante daquele fato, e com o pai do menino e o menino ali possesso. Só que eles não conseguiram, eles não tiveram força, eles não tiveram autoridade para mandar aquela entidade maligna, aquele demônio que estava no corpo daquele menino embora. Os demônios não obedeceram a eles, e Jesus, quando manda aquele espírito embora e o menino fica são, aí volta para casa com os discípulos, e em casa Jesus é interrogado por aqueles discípulos que diz assim, versículo 28, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, não no meio da multidão, mas à parte, perguntaram para Jesus: por que o não podemos expulsar? Eles perguntam para Jesus: por que que nós não conseguimos expulsar? O Senhor o expulsou, mas nós nos esforçamos e não conseguimos expulsar. Por quê? Então eles perguntam agora, eles questionam a Jesus. E Jesus responde. No versículo 29, ele dá aqui a resposta. E disse-lhe Jesus: esta casta de demônios não pode sair ou ser expulsa com alguma coisa ou qualquer coisa, a não ser com oração e jejum. Vou retratar o versículo na íntegra, na fidelidade do que ele diz. E disse-lhe Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aquele homem, durante os anos que aquele filho foi crescendo, ele se acostumou com o filho no sofrimento, porque Jesus pergunta, quanto tempo lhe sucede isso? Ele diz: desde a infância, ou seja, ele já era um jovem,
se é desde a infância, porque há muito tempo ele era acometido por esse espírito, por esse demônio, que o levava a esse sofrimento, a esta vergonha e sofrimento. Quero te perguntar uma coisa, né? Será que este homem, a partir daquele momento, ele tomou um posicionamento de fé, mudança de atitude e pensamento, e se aproximou de Deus pela oração, pela devoção e pelo jejum, para que pudesse se cumprir a partir dali, ou a partir de então, que até então era só derrota na vida dele, para que ele pudesse estar revestido do poder, e nada mais destas coisas acontecer com o filho, com a própria família e ele também. Porque eu te digo uma coisa, muitas pessoas, elas vêm para a igreja, mas elas querem que a igreja ore pela causa dela, jejue pela causa dela. E nós, como igreja, nós normalmente fazemos isso. Nós jejuamos e oramos pela causa das pessoas, e atendemos pessoas com problemas espirituais, possessão maligna, perturbações, doenças e patologias, tanto física como mental, né? Trabalhamos com a doença da alma, que são sentimentos, né? As pessoas negativas, as pessoas depressivas, as pessoas perturbadas. Mas talvez nós damos uma palavra como um remédio, e esta pessoa fica dependente desse remédio. Sempre que ela precisa, ela vai buscar esse remédio. E Deus, Ele, através do ensinamento da palavra nesta noite, Ele está dizendo que você pode produzir esse remédio em você mesmo, e ficar imune, e criar anticorpos espirituais contra esses ataques do inferno. Porque se todas as vezes que eu tiver uma dificuldade, eu tiver que buscar socorro em alguém, para que alguém esteja orando por mim, para que alguém esteja jejuando por mim, qual é a minha força? Eu preciso de um guarda-costas espiritual, alguém que venha me socorrer na hora da minha dificuldade e do meu problema. Você já tem um guarda-costas espiritual. O Senhor Jesus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Mas você precisa temer ao Senhor. Aqui os discípulos também, eles falam: Senhor, nós não conseguimos expulsá-lo. Ou seja, o que a palavra está dizendo aqui, designa que eles tentaram expulsar. Ele talvez, aplicaram ali o método da época, a maneira que eles faziam para expulsar um demônio, a oração, alguma coisa eles fizeram, mas diz por quê? Por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus, ele é enfático, Ele fala: olha, esta casta de demônios, ela não pode ser expulsa senão por jejum e oração. Jejum e oração, ele é um alimento espiritual para pessoas que querem vencer,
pessoas que querem se libertar do mal, se libertar das trevas, né? Se livrar das mãos do opressor e do inimigo. Jesus falou: olha, não existe métodos para que pessoas sejam livres de espírito, porque o espírito, ele toma consciência da pessoa, ele entra na pessoa, ele toma posse. Por isso que diz, a pessoa está possessa de espírito, ou seja, o espírito tomou posse daquela pessoa, roubou-lhe a consciência, e a pessoa passa a agir segundo o que o espírito agora faz, ou da maneira que ele quer que ela age. Tem uma passagem em Lucas, no capítulo 11, né, os versículos 24 a 26, que o próprio Jesus, ele confirma que demônio se apossa do ser humano, do homem, da mulher, e ele diz: o espírito imundo, quando sai do homem, ele anda por lugares áridos, né? Procurando um lugar para repousar, ou seja, um corpo para estar. O único lugar que um espírito se sente bem é num corpo, um corpo físico, né? Carnal. E ele procura algum lugar para repousar, mas ele não encontrando, ele fala: poxa, eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. Jesus diz que o espírito imundo quando sai do homem, então esse espírito está dizendo: eu vou voltar para aquele homem, eu vou possuir novamente aquele corpo. E ele volta, e chegando lá, ele encontra aquele corpo. Jesus fala assim: encontra a casa limpa, vazia e adornada ou arrumada, né? Mas não tem nenhuma proteção. Ele entra novamente, aquele homem torna-se possesso daquele espírito, e aquele espírito ainda traz mais 7 espíritos juntos com ele, de modo que aquela pessoa, ela se torna 7 vezes pior do que era. Deixa eu te explicar uma coisa, o que Jesus disse aqui, tá? Estas castas de demônio não saem senão por meio de jejum e oração. Vem uma pessoa na igreja, preste atenção nisso, tá? Perturbada de espírito, o pastor manda aquele espírito embora, e aquela pessoa, ela volta para casa desguarnecida de fé e de informação. É como se aquilo que estava dentro dela saísse, e ela não tomou posse, ela não se revestiu e não se resguardou, e ela vai embora, e aquele espírito volta para ela. Por isso, sempre que nós trabalhamos, né, há muito tempo Deus tem nos usado na questão da libertação, nós fazemos muito mais questão de impetrar a palavra de Deus no coração da pessoa que estamos tratando, para que ela tenha consciência, né, de que ela precisa estar revestida do poder de Deus, para que o espírito não volte. Alguns tipos de religião falam fechar o corpo, né? Essa questão de fechar o corpo com amuletos, com reza braba, com banhos, essas coisas, eu acredito sim, que quem fecha o nosso corpo, ou seja, nos protege contra o mal, é o poder de Deus. Porque ninguém fecha o corpo praticando outro mal contra si mesmo, dando abertura, porque demônios não expulsam demônios. Somente pelo sangue de Jesus e pelo poder da palavra que nós expulsamos os espíritos que atuam sobre as pessoas. Tivemos
alguns anos atrás, numa das igrejas que pastoreávamos em Rio Preto, né, um caso muito típico. A pessoa vinha, morávamos de frente à igreja, e chegava o senhor e gritava: pastor Zorz, para socorrer, e ali estava um ente da família dele. Atravessávamos a rua, dentro da igreja, aquela pessoa possessa, ela vomitava alguma coisa verde, né? Tinha vezes que dava um meio baldinho, assim. Nós trabalhamos para a libertação dela uns 2 meses, pastor, um pouco menos, né? Sempre que vinha ali, né, ela andava de costa, né, dentro da igreja, resistindo. E nós praticávamos ali não um exorcismo, mas a palavra de Deus. Após mandar aquele demônio que possuía a pessoa embora, então orientava aquela pessoa que ela precisava reagir dentro de si, começar a nascer dentro dela um fortalecimento e uma autoridade para dizer: eu não recebo, eu não quero mais, eu não aceito mais na minha vida esse encosto do inferno, esse espírito que tem me perturbado. Nós estamos falando aqui daquilo que Jesus diz: esta casta não se expulsa senão por meio de jejum e oração. Só que nós precisamos expulsar, assim como os discípulos não conseguiram expulsar, e Jesus disse, na verdade: olha, está faltando para vocês jejum, está faltando para vocês oração. O jejum e oração te fortalece espiritualmente, te capacita e te dá autoridade contra o mundo das trevas. Você vai dar uma ordem e o demônio, ele precisa te obedecer. Você vai mandar ele sair, né? E ele vai sair, obrigatoriamente ele vai sair. Mas aonde o pastor Zorzi quer chegar nesta noite? Quer chegar nesse ponto, que você não deve ser dependente, constante e eternamente, da oração do pastor, da oração da igreja, para que jejuem por você, que orem por você e para você ser livre do mal. Hoje nós passamos para você uma receita, para que você produza em você esta força. Quando o mal vier, você vai usar as suas próprias palavras e vai orar na sua própria língua e vai dar uma ordem no mundo espiritual. Você é senhor de si, Deus está contigo. Se o Espírito Santo é acessível a todos, e talvez você não o tenha por falta de conhecimento, ignorância, rebeldia ou pecado, mude todos esses conceitos e tome um posicionamento e receba o Espírito Santo. Esse é o único espírito que o homem tem que ter nele, nem um espírito contrário, espírito das trevas, do mal, dos vícios, dos pensamentos, das atitudes, espírito que rouba, que derrama sangue, que trapaceia, que mente, espírito que te leva a se autodestruir, destruir a tua família. Não, você tem que ter o espírito que traz santidade. Jesus, ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Desceu sobre você o Espírito Santo. Esse se tornou o guardião da tua alma, aquele que pode te livrar do mal, aquele que vai te dar condição de viver, e você não vai mais se humilhar diante do inimigo,
e você vai ser mais um agente de Deus para levar o ensinamento da palavra e a salvação. Obviamente que muitos vão precisar, da libertação, mas você que recebeu a bênção e a libertação, você que tem um certo conhecimento da palavra de Deus, mas que continua sofrendo, eu digo para você, te falta o quê? Posicionamento, te falta santificação, jejum e oração. Não se esconda e nem busque um guarda-costas na igreja para resolver os teus problemas, porque você vai sair daqui, os teus problemas vão te acompanhar, você vai receber uma oração de intercessão por você, pelo pastor ou por alguém, isso é bom, isso fortalece, isso é muito bom, mas a essência tem que estar em você. Você vai ter que sair daqui revestido da graça e do poder do Espírito Santo, livre dos seus medos e de todos os males. Próxima quarta-feira, estaremos aqui nesta campanha de 4 elos, quarta e quarta, terminando no dia 1º de julho, para buscar o Espírito Santo, para se revestir, para poder orar e jejuar e encontrar forças para vencer as tuas batalhas. Amém, queridos? Receba esta palavra, saiba que Deus está contigo, não desista nunca, coloque diante de Deus a sua vida, entregue-se a Ele, facilite para que Deus possa te alcançar. Aqui nós encontramos aqui um pai desesperado pelo sofrimento e os discípulos depois apavorados pelo fato de, diante da multidão, se sentiram ali impotentes e fracos quando precisaram dele. Foram envergonhados e em casa perguntou por que nós não conseguimos expulsar. Jesus disse para eles: certas castas de demônios não se expulsam por meio de oração e jejum. E existe castas de demônio que dominam sobre famílias. Há muito tempo, existem muitos crentes que se acostumaram a sofrer. Vem para a igreja, mas tem problema. Ele volta com o problema na família, problema aqui, problema ali, saúde, finança e tantos outros problemas. Oração e jejum é a chave, é a resposta para a sua vitória. Quando você ora e jejua, você se liga com Deus, você se fortalece. O inferno fica com medo de você. Você vai dar uma ordem e vai acontecer. Jesus diz: em meu nome expulsarão. Ninguém expulsa. Quando falamos expulsar, quando expulsamos alguém, é porque nós aplicamos uma palavra de autoridade, Quando se expulsa, não está mandando apenas sair, É autoridade ordenando: saia na marra. Aquilo que é expulso, ele sai na marra, ele não sai simplesmente por concordância, ele foi obrigado a sair. Isso aí está na boca do crente. Produz, através da sua alma e do seu relacionamento com Deus, essa virtude, e o inferno ele não pode abalar e nem te destruir. Que você possa receber esta palavra aí, no teu coração, e que o Senhor seja contigo, e que a bênção recaia sobre você. Tem aí uma noite de paz, A chuva aumentou agora, mas nós estamos
felizes, estamos aqui na igreja, eu e a pastora Maria Regina, né? Estamos aguardando aí uma família para atendermos eles aqui depois da live, vem de um outro estado, né? Estamos aguardando aí. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, viu? Lembrando que amanhã, quinta-feira, de amanhã para depois, que é da quinta para sexta, né? Eu e a pastora Maria Regina vamos passar a noite aqui, ó, aqui no altar, viu? Orando por vocês, tá? Eu vou, assim que terminar essa live, eu já vou colocar a chamada no Face. Você pode pedir ali oração e ser específico daquilo que você quer, aquilo que você precisa. E você que recebeu uma bênção, testemunha aí para que nós possamos falar aqui, em nome de Jesus. Você que é de perto, você que é de longe, você que é de outros estados, aonde você nos acompanhar, Deus abençoe a todos vocês. Fique na graça, fique na paz. Obrigado aí pela companhia e até amanhã, em nome de Jesus. Amanhã às 6 da tarde, o momento da prece. Fiquem com Deus.